Fala pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo feito a pedido de alguns inscritos, né? Então eu resolvi fazer, não é bem o estilo de vídeo que eu costumo fazer, na verdade não é um vídeo que eu faço, mas após aquele vídeo que eu fiz comentando alguns erros meus, esse tipo de coisa, o pessoal parece que gostou e começaram a pedir vídeos de outro estilo. Então eu resolvi fazer um para ver como que vai ser. É um vídeo, então, para eu dar pelo menos as 5 dicas para quem está querendo iniciar, para quem está querendo entrar no aquarismo. Não é para quem já tem alguma coisa, nada, é para quem realmente olhou e falou, quero ter um aquário, aquele primeiro contato com o aquarismo. E como acredito que vocês já vão perceber, eu não faria, na verdade eu não faço nessa ordem que eu coloquei, nessa ordem cronológica que eu coloquei para serem feitas as coisas, justamente porque eu já tenho um pouco mais de experiência, então eu consigo fazer de maneira diferente. Mas eu coloquei de uma maneira que a pessoa possa começar e nesse período que ela está entrando, ela vai poder ir estudando para aprender nas outras fases e acabar com aquele negócio de fazer tudo de uma vez ou tudo embolado. Em primeiro lugar, eu diria para escolher o maior display possível, o maior vidro possível para ela, porque quanto maior o aquário, maior a sua estabilidade e com mais estabilidade, mais fácil de manter. E isso eu posso afirmar e acredito que todo mundo concorde, é muito mais fácil manter um aquário de 200 litros do que um de 50 litros, não é? Pode parecer estranho, mas eu coloco o tamanho do aquário realmente antes da fauna e não coloco a fauna nem em segundo, e logo mais vocês vão entender aí o motivo de eu colocar dessa maneira. Mas olha só pessoal, eu não estou dizendo para você fazer um aquário de 1000 litros para pôr um beta, não é isso. Quando eu digo maior espaço possível, maior aquário possível, eu estou dizendo da maneira que você possa, com a sua disponibilidade de espaço, né, o local e também de dinheiro. Então você tem que já pensar nisso no começo, antes de qualquer coisa. Em segundo lugar, eu coloquei o que eu acho, na verdade, até mais importante, mas enfim, eu coloquei nessa ordem que eu acho que vai ficar melhor, que é a filtragem. Então, em segundo lugar, mas não menos importante do que o primeiro lugar, é a filtragem. Como eu já disse naquele vídeo do Bare Bottom, vou deixar um link para vocês darem uma olhada, a filtragem eu acho que é o lugar que você precisa pensar melhor, é onde você vai ter que perder mais tempo aí pensando para não cometer erro. Não é porque você, de repente, pensa em ter peixe de pequeno porte como o neon, por exemplo, que você não vai pensar em fazer uma filtragem de primeira, da melhor que você puder disponibilizar para os animais. Todos os animais precisam de uma filtragem boa, né? Uma filtragem de primeira realmente. E eu acho que superdimensionar a filtragem é positivo, porque a qualquer momento você pode ter alguma reviravolta no seu aquário, uma mudança de fauna, alguém que morreu e você não viu, então acabou dando um pico de amônia. Se você tem uma filtragem hiperdimensionada e superdimensionada, você vai conseguir controlar isso sem muito problema. O aquário automaticamente se adapta àquilo ali, vai dar tempo de você olhar, ver o que aconteceu, ver qual que é o problema e tirar, né? Não vai ser aquele negócio que você vai chegar e de repente está tudo morto no teu aquário por causa que deu uma mudança aí de uma hora para outra de parâmetro. Então eu te digo, filtragem, quanto melhor, menos dor de cabeça você vai ter no futuro, você vai evitar a dor de cabeça. Escuta o que eu estou falando que vale muito a pena você fazer uma filtragem de primeira. E se for SAMP, quanto maior, melhor. Eu não falo nem só pela questão de espaço que você pode colocar a mídia, mas pelo aumento de água que você vai ter no seu sistema como um todo. Então você vai ter um aquário muito mais estável com mais litros de água. Nesse momento não vale a pena economizar, nem em estudo, né? Em pensar, em conversar com as pessoas, correr atrás, estudar bastante sobre isso e com granas. Nesse momento, se você realmente não vai conseguir fazer o negócio da maneira que deve ser feito, eu diria para pisar um pouquinho no freio, pensar um pouquinho melhor, acalmar, adiar o teu projeto por um tempinho e fazer um negócio realmente de primeira aí, fazer um negócio que não vai te dar dor de cabeça depois. Fora o fato que muitas vezes quando você compra uma coisa intermediária, esse negócio pode dar problema e você tem que comprar novamente. Então é uma economia que na verdade não é uma economia, não ia dizer uma economia porca,
Mas na verdade não é nem isso, não é nem uma economia, você vai gastar 2 vezes, é uma coisa que não tem sentido fazer. E falando nesse negócio da economia porca, aí a gente entra no terceiro item, aí na terceira dica que eu vou dar para vocês. É você sempre ir atrás dos melhores equipamentos possíveis. Pessoal, não vão atrás de equipamentos assim que tenham preços atrativos, procedência é questionável. Comprar qualquer um por comprar para depois ter que trocar porque ele não teve o desempenho que você imaginava, ou porque ele consome muita energia, ou mesmo porque quebrou, não vale a pena, né, pessoal? Então vale a pena nesse momento também ter muita calma aí, que é como eu falei agora há pouco, vale a pena você esperar, realmente adiar um pouco, e nesse tempo dá para você estudar mais tudo o que você vai fazer, e uma hora que você tiver com a possibilidade de fazer, de adquirir esses equipamentos, você vai lá e compra e acabou, é uma vez que você vai comprar na vida. E existe um outro fator aí que as pessoas acabam não levando em consideração. Às vezes você paga metade em um equipamento como um termostato, mas num inverno, que nem esse que a gente está passando agora, você em 1 ou 2 meses, com a economia que você tem nesse equipamento, apenas nesses 2 ou 3 meses aí que seja de frio, você paga a diferença do outro. Só que o outro não vai quebrar. Eu tenho termostatos aqui há, sei lá, 8, 9 anos que estão aqui e funcionam normalmente de uma marca aí alemã muito boa. Então agora vamos pro quarto item, né? Nossa quarta dica aqui. Então agora você já tem um aquário tamanho legal, você já tem uma filtragem bacana, você já tem os equipamentos bons, então vamos para que parte? Só agora, na quarta fase, que eu iria para fauna. E por que eu deixei a fauna em quarto lugar? Justamente por isso que eu falei, você já tem um aquário que é o que você pode, você já tem um aquário legal, um aquário bom, você já tem a filtragem boa, você já tem tudo no máximo ali que você pode, no máximo que você estudou, aquele negócio tudo feito, muito bem pensado. Então agora a fauna para você vai ter já mais ideia do que fazer, você já estudou bastante, você sabe o que pode, o que não pode. Então a ideia é mais ou menos essa, é te dar tempo para você não cometer aquele erro que a maior parte de quem está iniciando no aquarismo comete, que é ir numa loja gostar de um king, gostar de neon, gostar de uma lagosta e gostar de um tigre d'água. Você compra tudo isso e coloca num aquário de 30 litros, né? O negócio é mais ou menos assim, normalmente. Mas a opção de fauna realmente é uma coisa de gosto, é muito particular. Então a dica que eu realmente dou nessa etapa é só você se dedicar a ler bastante sobre eles, né? E espero que vocês já tenham, que estão começando, já comecem a ler durante esse processo todo, saber que parâmetro que tem esse, que parâmetro que tem aquele. Enfim, temos vários bons sites aí, vou deixar em algum canto aqui a descrição de 3 deles que são bem confiáveis, que tem umas fichas legais. Enfim, você não precisa se perder, é fácil de se achar nisso. Você vai ver pH, temperatura, tipo de água, se é cardume, se não é, enfim. Agora, na minha opinião, eu acho mais fácil, eu acho mais prático também e mais bonito você seguir uma linha. Por exemplo, escolhe um lago, escolhe um rio, escolhe uma região e segue isso daí. Você vai ter mais facilidade em lidar com o seu aquário de uma maneira geral, com a população dele, né, com a tua fauna, com a flora, enfim, com tudo. Porque muitos erros acabam acontecendo, né, quando você pega peixe de tudo que é lugar, de tudo que é região, de temperatura, isso, aquilo, e faz um meio termo para tudo. Isso é muito normal. A gente vê aí muitas pessoas que têm peixe em pH 6, outros têm pH 7,5, coloca tudo no pH 6,8 ou de 7 e fala que todo mundo vive bem. E não é por aí, né? Então, assim, você começar com os jumbos ou começar com os nanicos é muito parecido, né? Você vai ter que estudar bastante sobre eles para saber quais suas necessidades, hábitos e tudo mais. Eu só não indicaria você começar com animais muito agressivos. E quando eu digo agressivos, eu não digo carnívoros, eu digo agressivo mesmo, animal que vai atacar os outros. Porque nisso você vai ter mais problemas aí de adaptação de fauna, enfim, é mais complicado. Eu deixaria isso para uma segunda etapa aí, para uma segunda montagem. Então chegamos aí na minha quinta dica, né? Que agora a gente já tem praticamente tudo aí, já tem aquário, já tem filtragem, já tem os equipamentos, já tem a fauna, enfim, o que falta? Por incrível que pareça, ainda falta muita coisa, né? Falta parte de substrato, falta decoração, falta iluminação, enfim, tem um monte de coisa, mas nessa hora aqui eu iria para a parte dos testes. E como eu disse lá no começo do vídeo, eu coloquei nessa ordem justamente porque é para quem está começando, então os testes são realmente muito importantes.
Se você já tem alguma experiência, você até acaba, quando olha para o aquário, saber que alguma coisa está errada, né? De repente um parâmetro, você consegue ver pela água, pela cor do teu peixe, pelos olhos dele, enfim, por alguma coisa você vê. Você consegue perceber, né? Agora, se você está começando, você não tem controle nenhum sobre isso, você não conhece os animais. Então é muito importante que você tenha esses testes em mãos e vá aprendendo a mexer com eles, né? Já começa a fazer os testes nessa parte de ciclagem. Se é a primeira vez que você está montando um aquário, que é a ideia desse vídeo, não coloque acelerador biológico, não coloque nada, se divirta, aprenda nesses 30, 40 dias iniciais fazendo os testes. Você procura para colocar, para ir medindo amônia, ir medindo pH, ver o que vai acontecendo, mede nitrito, você vai ver tudo isso. E nesses dias aqui é o tempo que você fica mais tranquilo. Após ele você pode inserir tua fauna, você pode ficar tranquilo, você já vai ter o mínimo de experiência possível para continuar com o aquarismo na boa. Infelizmente, como na maior parte do aquarismo, para nós brasileiros, existem testes aí de tudo que é preço e de tudo que é marca, mas infelizmente as importadas ainda são superiores e são bem superiores. As nacionais até é difícil você encontrar com leque de pH aí grande, normalmente começam do 6 para cima, então se tem um aquário mais ácido não tem, daí vai até 7 alguma coisa, 7, 8, não passa de 7, 8, você tem um aquário de ciclídeo africano ou de um Floerhorn, que você usa mais de 8, alguma coisa assim, você não tem testes, então é complicado. Infelizmente, você vai ter que acabar pelo menos pegando um aí ou outro de importado. Mas o nacional quebra um baita galho, eu tenho aqui e eu uso. Não estou falando que eles não prestam, estou falando que muitas vezes você fica na mão por não te oferecerem o leque todo, o leque que você precisa, né? O leque todo que você precisa aí para o aquarismo. E não preciso nem dizer, né, que como tudo aqui no aquarismo, as alemãs aí estão disparadas na frente. Mas enfim, também são as mais caras. Então é isso. Se você quer ter os problemas bem longe de você, faça os testes, acompanhe. No começo, quando você colocar a fauna, quando você está fazendo a ciclagem, quando você colocar a fauna, faça os testes diariamente para você ir vendo. Então qualquer mudança que você vê, você corre atrás para descobrir o que pode ser isso e você vai se prevenir de algum problema maior. Fazendo isso daí você não vai ter problema. Mas então foi isso, pessoal. São algumas dicas para iniciantes mesmo, por isso até que eu coloquei nessa ordem. Eu, por exemplo, eu penso no animal e já vou me adaptando ao resto. Enfim, são coisas assim diferentes para cada etapa, eu acho. Então eu acho para quem está começando, para quem tá no YouTube e está assistindo um vídeo, viu um aquário e falou, eu quero um aquário, eu acho que dessa maneira que eu coloquei vai ficar legal. Eu pensei bastante e acredito que essa seja a maneira mais correta aí para alguém começar. Então foi isso, mais uma dica de inscrito, mais um vídeo feito, espero que tenham gostado. Pessoal, se tiverem mais dicas, só mandar, e um grande abraço, até mais, um abraço!